Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer estar aqui de volta junto com os irmãos para nós cultuarmos ao nosso Deus e adorar a Ele na beleza do seu templo, né? Na beleza da sua santidade no seu templo. Nós louvamos ao nosso Deus, como disse o Jean, Ele é um Deus grande, grande e poderoso, e está aqui para receber a nossa adoração, o nosso louvor, que nós viemos prestar a Ele. Desde já agradeço aí o convite que nos foi feito, e com certeza o nosso Deus, Ele tem sempre abençoado vocês aqui, através da sua presença e da sua palavra, independente de quem ministra, eu sei que o nosso Deus sempre tem abençoado as vossas vidas, pois Ele é bom, misericordioso, e as suas misericórdias duram para sempre, né? Mateus, capítulo de número 15, vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor. Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Nós vamos tomar aí o capítulo de número 15 e fazer uma reflexão junto com os irmãos. A partir do verso de número 21. Nós vamos tomar do verso 21 ao 28 para entender bem a história, tá? Esse acontecido aqui, esse fato. Então vamos ver aí Mateus, capítulo de número 15, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. E o verso de número 21 a seguir. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidó. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhes dizendo: Despeda, quem vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando ela, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém, meus irmãos? Podem tomar o vosso assento? Esse é um texto muito conhecido, não é? É difícil um cristão não conhecer esse texto que fala em relação a esse milagre realizado por Jesus. A Bíblia conta que Jesus realizou muitos milagres. Dentre esses milagres, aqui está um, que ele, por sua vez, foi um grande milagre, mas que chama a atenção. São poucas as vezes que Jesus fala o que ele falou aqui no final de tudo acontecido. São poucas vezes que você vai encontrar Jesus dizendo o que ele disse no verso 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Se admirou Jesus ficou admirado com aquela fé, ou com a fé desta mulher. Eu digo que poucas vezes você só vai encontrar duas vezes. Uma é essa, e a outra é Mateus capítulo de número 8, versículo de número 10, que é Jesus dizendo em relação ao centurião, quando ele diz: eu não sou digno que entre na minha morada, diga só uma palavra e meu criado sarará. Então Jesus se admirou com a fé daquele homem. Não precisa nem ir lá? Só uma palavra? E ele diz: nunca vi tanta fé assim. Então, é duas vezes que ele admira, ou se admira, com pessoas que se aproximam dele. Em contrapartida, em algumas vezes, ele fica decepcionado com pessoas que andavam com ele. Por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 30, está escrito que Jesus dizendo para os seus discípulos, discípulo é aluno, aquele que está aprendendo todos os dias com Jesus. Jesus questiona eles porque eles estão preocupados com o comer, com o beber, com o vestir, com as necessidades da vida. E Jesus fala: homens de pequena fé. Antes disso, ele mostra para eles: dá uma olhada para os lírios do campo, dá uma olhada para a natureza, e vê tudo isso. E vê se até mesmo Salomão se vestiu como eles. E o vosso Pai Celestial cuida de todos eles. E não cuidará mais de vocês, homens de pouca fé. Quer
Quer dizer, não é que não tem nada, tem alguma coisa, mas é pouca, não é? Agora aqui é além. Aqui vai um pouco além, porque ele se admira, nesses dois casos que eu citei para vocês, porque ele vê fé que o admira, que lhe deixa admirado pela quantidade dessa fé. E eu costumo dizer que ninguém melhor que Jesus para avaliar a nossa fé, porque fé é algo que só se vê através das evidências dela, ok? Ou seja, é algo abstrato, eu não posso pegar e eu vou medir aqui a fé do Pedro, eu não posso fazer isso, porque é algo abstrato. Agora, quem está falando sabe medir, é Jesus. Por isso que ele fala, ora, ele fala, essa é pouca, essa está mais ou menos, essa está grande. Ó, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, ele insinua que tem medidas de fé e ele sabe avaliar cada uma. Por que estou falando isso na introdução? Porque eu quero justamente falar sobre isso nessa noite, sobre as evidências da fé. E mostrar para vocês como o texto já está mostrando, que a fé é o elemento essencial pelo qual nós desfrutamos de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Nós vivemos uma dispensação que nós não vimos Jesus como eles viram. Então, de que forma recebemos, de que forma convivemos e temos comunhão com Jesus e recebemos as bênçãos que Ele tem para nós? Pela fé. Então, a fé é um elemento essencial para as nossas vidas e para os nossos dias. Por quê? Porque é por meio da fé que nós recebemos todas as bênçãos de Deus. Desde a salvação, que é a nossa maior esperança, a salvação da vida eterna, e ela se conquista, é lógico que foi Jesus que fez isso, mas tanto Efésios capítulo 2, verso 8, como Romanos capítulo 10, verso 17, deixam claro que nos dois episódios a fé é importante. Efésios 2 e 8 diz que ninguém conquista a salvação, mas de graça recebemos mediante a graça e por meio da fé. E em Romanos capítulo 10, verso 17, diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando é que nós adquirimos fé? Quando é que recebemos fé? Quando é que isso se desperta em nós? Quando nós ouvimos a? Então, nós temos hoje, aqui e agora, a oportunidade de desenvolver a nossa fé, de crescer a nossa fé. Por quê? Porque estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, aqui eu quero tratar sobre as evidências, ou principalmente uma evidência clara que está nesse texto. Porque observe, Jesus não declara para essa mulher que ela tem fé quando ela chega. Ele só declara no versículo 28. Mas será que ele não sabia que ela já tinha essa fé? Sim. Ele sabia, no momento que essa mulher chega a Jesus, Jesus já sabia que ela tinha fé suficiente para voltar para casa com a sua bênção. Jesus sabia disso. Mas por que então que ele não atendeu de princípio? A princípio não já atendeu ela. Se ele tivesse atendido, em primeiro lugar, não teria dado a lição que ele deu para as pessoas que ali estavam. E em segundo lugar, nós não teríamos a lição para nós hoje. À medida que tudo que está registrado na palavra de Deus está registrado para o nosso ensino. Romanos capítulo 15, verso 4 diz isso. Tudo quando foi escrito para o nosso ensino e crescimento na fé, desenvolvimento da fé. Então o que nós temos aqui? Algo que vai nos ensinar nessa noite, como devemos nos aproximar de Cristo e ser por Cristo abençoados. Então essa mulher vai servir de exemplo para nós, como devemos nos aproximar de Cristo, para receber de Cristo o que Ele tem. E não só tem, mas tem prazer de nos dar, de nos abençoar. Amém? Então, vamos começar do começo agora? Voltando por verso primeiro, que agora eu quero explicar verso por verso. Tenham paciência comigo. Verso primeiro começa, e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidó. Olha que interessante. Jesus, os maiores milagres de Jesus, eles são em torno de Jerusalém. Isto é, para o povo de Israel. Uma das cidades que Jesus mais realiza milagres é em Cafarnaum. Em Cafarnaum, alguns estudiosos dizem que é o quartel-general de Jesus. É dali que ele começa
trabalhar e manifestar o poder que havia na vida dele, de curar, de libertar, de transformar a vida das pessoas. Mas nessa ocasião, Jesus está saindo de Jerusalém e indo para as regiões de Tiro e de Sidom, que ficava fora do território. Ele está indo para um lugar onde habita pessoas gentias, ou seja, que não era exclusivamente povo de Israel. Havia pessoas ali de Israel também, que residiam ali, mas veja que essa mulher, ela não é um israelita. Então Jesus está saindo da sua terra, cerca de 80 quilômetros, ele vai caminhar para a região de Tiro e de Sidom. O que é interessante, é que quando Jesus chega nas regiões de Tiro e de Sidom, Marcos vai dizer, no capítulo de número 7, que ele narra a mesma história, e no verso 24, ele vai dizer que Jesus chegando lá, ele tenta se esconder, porque a princípio ele não queria que as pessoas viessem a ele, pelo fato de ele estar cansado. Ele caminhou cerca de 80 quilômetros, tá? Agora, o que é interessante entender nesse texto é que antes de Jesus chegar a Tiro e Sidom, fisicamente falando, a pessoa de Jesus, a fama de Jesus já tinha chegado em Tiro e Sidom. Isso é interessante, porque eu costumo dizer, eu estou falando por esses dias aí sobre os milagres de Jesus, e é interessante que quando Jesus começa o ministério dele, o ministério de Jesus se dá, vamos dizer, em 3 fases. Interessante. A primeira fase é que quando ele inicia o seu ministério, Mateus capítulo 4, a partir do verso 17, se inicia o ministério de Jesus. No verso 23 e 24 de Mateus 4, ele começa a realizar milagres, e muitos milagres, e milagres de todas as ordens, curando enfermo, cego, aleijado, pessoas endemoniadas, ele vai fazendo de tudo. Então, surgiu um homem em Israel, que não era muito visto aqueles movimentos na época de Jesus. Aí está surgindo um homem, que está fazendo umas coisas que está chamando a atenção das pessoas. Então, a primeira fase de Jesus, do ministério de Jesus, é que ele se torna conhecido. Conforme ele vai fazendo, tem um homem aí que está fazendo coisa que ninguém faz. Aí, o que acontece? Pessoas começam a procurar Jesus. E isso é natural. Até hoje não se vê isso. Existe um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, em tal lugar. E as pessoas fazem caravana, vão para lá. É assim ou não é? Eu não critico isso, porque se Deus deu algo para alguém, e alguém precisa, vai buscar a bênção no lugar certo. Tem muita gente correndo para outro lugar. Ok? Então, aqui acontece com Jesus, quando ele começa a fazer milagre, ou realizar milagres, a multidão, pessoas começam a vir, pessoas tornam-se uma multidão. Então, ele começa a ficar conhecido. Só que isso não para. Ele continua fazendo. Quando você lê em Lucas capítulo 12, verso 1, diz que havia uma multidão que nem se contava. Por quê? Porque de conhecido, ele passou a ficar famoso. E assim que acontece. Tem pessoas que ele é conhecido, pode ver, há pessoas, vamos pegar um exemplo do mundo, há um cantor, ou até no nosso meio, há um cantor, ele começa, ele fica conhecido. Muitos chegam a ficar famosos, mas tem muitos que dali mesmo aquele fulano que estava indo até bem, cantor, lançou um CD, do CD tinha uma música que era boa, estourou, ficou conhecido. Mas você não vê mais 2, o segundo CD, o terceiro, acabou. Quer dizer, desconhecido, ele não passou para famoso. Jesus não, ele de conhecido, agora ele ficou famoso. O que isso quer dizer? É que ele começou a ser divulgado mais longe. E antes dele chegar em Tiro e Sidom, chegou a fama dele lá. Não é interessante isso? Eu estou dentro do contexto, eu quero mostrar para vocês o que leva essa mulher a Jesus. Ok? Então, a fama de Jesus vai chegar em Tiro e Sidom antes dele. À medida que ele vai crescendo desse jeito, vem uma caravana de Tiro e de Sidom. Para onde? Para Jerusalém. Ou seja, para a cidade onde Jesus operava os milagres. Vamos ver isso? Lucas capítulo de número 6, 17 ao 19. Eu vejo que eles estão usando aqui, vocês podem pôr aí? Lucas 6, beleza? Rapaz, que rápido, isso é bom, hein?
Eu costumo dizer que isso aqui entrega a gente também, porque tem lugar que eu vou pregar, e às vezes eu não falo, coloco, eu cito, ou alguém já joga lá. Se falou errado, já entrega a gente. Beleza, vamos lá. Olha que legal. Lucas 6:17. E descendo com eles, procurou um lugar plano. Está falando de Jesus, tá? E também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima, da onde? E de? Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas. Então, antes de Jesus chegar lá, aqui, ele chegou, correto? Mas antes dele chegar lá, a fama chegou. Ó, tem um homem chamado Jesus, que ele opera ou faz coisas, e quando ele não faz nada, mas ele fala de um jeito, porque ó, vinham para ouvir o que ele ensinava, para ser curado. Vinham para ouvir de Jesus e para receber algo de Jesus. Então, eles vinham de lá para cá. E quando eles chegaram aqui, o que aconteceu? Jesus decepcionou eles? Verso 18. Como também vinham para ouvir e ser curado. Aí está falando do que ele fez. Que ele curava as enfermidades, como também os atormentados espíritos imundos, que vieram e eram curados. Todos eram curados. Perceberam que agora essas pessoas que vieram a Jesus, muitos de muitos lugares, inclusive de Tiro e de Sidom, eles receberam cura. E alguns deles, eu acredito, trouxeram talvez pessoas que tinham esse mal, que essa não é enfermidade física, é um mal, é demônio. E trouxeram a Jesus, porque ouviram falar que ele estava fazendo isso em Jerusalém ou em torno de Jerusalém. Trouxeram e foram abençoadas por Jesus. Aí voltaram para Tiro e Sidom. Quando eles chegam lá em Tiro e Sidom, o que eles fazem? Eles agora vão acrescentar o que já haviam ouvido. Porque é o que traz eles a Jerusalém? O que eles ouviram, a fama. Só que agora eles vêm, não só vê, mas recebem a bênção. Aí eles agora vão fazer o quê? Divulgar em Tiro e Sidom. Tem um homem tremendo, pode preparar outra caravana. Só que eles estão preparando a caravana, aí Jesus chega em Tiro e Sidom. Perceberam que interessante? E aí há uma informação que Mateus não coloca aqui no texto, mas Marcos coloca. Capítulo de número 7, verso do número 25. Porque o capítulo 7, a partir do verso 24, se inicia essa narração. No 25, olha o que está escrito. Porque uma mulher, a mulher é a mesma, essa mesma aqui, ó. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ou seja, um demônio, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Quer dizer, essa mulher ouviu falar. E quem falou? Certamente alguém que foi abençoada por ele lá em Jerusalém. Chega para a mulher e fala assim, ó, o que a tua filha está passando, que a medicina não resolve, porque isso aí é algo de ordem espiritual. E nesse campo a medicina não trabalha. Nesse campo a medicina não trabalha. Até os psicólogos, psiquiatras, eles vão diagnosticar as pessoas com algum tipo de doença psicológica, mas se a coisa for de fato espiritual, se for de ordem maligna, eles não vão tratar, porque algo que é espiritual só se trata com algo espiritual. Então, quando alguém chega e fala para a mulher, olha aqui, mãe, o que você está passando, tem um homem chamado Jesus, que nós fomos lá em Jerusalém, e ele operou grandemente nas nossas vidas. E não é que esse homem está aqui. Quando fala isso para a mulher, o que ela faz? Não perde tempo. Não perde tempo. Essa é a oportunidade que eu tenho de ser abençoada. E a bênção chegou na minha cidade, no meu lugar. Olha o que ela faz? Corre aonde está Jesus. Que é o que nós começamos aqui em Mateus. Eu só peguei esse detalhe do verso 25
para mostrar para vocês como é que nasce a fé no coração de uma pessoa. Ouvindo falar de Jesus. Porque a ideia aí não é só que ela ouviu, ó, Jesus. Não, ó, há um homem chamado Jesus que pode operar. E tem mais, eu ouvi as pessoas que foram abençoadas por ele, lá em Jerusalém, alguns, eles diziam uma frase interessante lá. Como que era a frase? Jesus, filho de Davi. Essa frase é famosa lá em Jerusalém. E ela não, até isso ela vai usar aqui em Tiro e Sidó. Porque é uma frase que de fato só judeu falava. Porque Jesus, filho de Davi, quer dizer, tu és um ungido de Deus. Tu és um ungido e enviado de Deus. Opa! Se tu és um ungido e enviado, o que diz as profecias quando o ungido e o enviado viesse a esse mundo? Exemplo, Isaías capítulo 61, verso 1. Olha o que está escrito. Isaías 61 e 1. Olha o que o profeta diz. Para vocês entenderem. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Parece que é o profeta está falando dele, mas não, isso é profético. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos... Quando Jesus abre as Escrituras em Lucas capítulo 4, verso 19, ele cita esse versículo, dizendo que esse versículo se cumpriu na vida dele. Então, qual é a missão do ungido, do enviado? Dentre outras coisas, é libertar os presos, cativos de Satanás, colocar eles em liberdade. Então, quando a mulher diz, Jesus, filho de Davi, eu sei que tu és um ungido de Deus. Alguém me diz que tu és um ungido, o enviado. E há evidências disso lá em Jerusalém. Há evidências disso aqui no nosso povo que foram lá. Perceberam? Então ela ouve falar de Jesus e quem falou explicou muito bem. Por isso que aí nasce fé no coração dela. Por isso que a palavra de Deus, quando nós a entendemos, ela produz em nós fé. Por isso nós que pregamos a palavra, eu costumo dizer, eu dou aula da palavra de Deus e eu falo, nós temos que falar de uma forma que as pessoas entendam. Por quê? Porque a palavra de Deus vai produzir em nós o resultado pelo qual ela por Deus é designada ou enviada, como diz o profeta Isaías 55:11, quando nós entendemos ela. Então, portanto, quem fala tem que falar de uma forma que o povo entenda. 1 Coríntios capítulo 14, verso 8, Paulo chega a dizer, se o sonido da trombeta for incerto, quem se preparará para a batalha? Se eu não entender, que atitude eu devo tomar? Entende? Então aqui essa mulher entendeu a palavra sobre quem é Jesus e o que ele faz, porque ela entendeu quem ele é. Quem ele é? Ele é o ungido de Deus, ele é o enviado de Deus. Está aqui, água. Então, e partindo, estou no 22 agora, que ele já chegou lá, mas repito, a fama dele chegou primeiro. Tá? Então, deixa eu só terminar as 3 fases dele, para vocês não ficarem curiosos com a terceira. Primeiro, ele ficou conhecido. Segunda, famoso. E a terceira, perseguido. Olha que coisa, né? Quer dizer, de conhecido ele fica famoso, mas de famoso, depois ele passa a ser perseguido, e aí perseguido até a morte, e morte de cruz. É assim que termina o ministério de Jesus. Mas nós estamos na fase intermedial aqui, que é ele ainda manifestando tudo aquilo que o Pai deu a ele para fazer. Então, o verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias. Então, nós já mostramos como foi que essa mulher chegou a Jesus, porque alguém falou de Jesus para ela. Olha o papel nosso, olha a nossa missão. É falar de Jesus para as pessoas. É levar às pessoas o conhecimento de Jesus. Porque vindo as pessoas a Jesus, elas não são por Jesus decepcionadas. Se nós dizemos para as pessoas, Jesus tem poder de curar, de libertar, de transformar,
Ele pode fazer tudo isso. Ele tem poder para fazer isso. Então, como ela chegou ouvindo, agora olha como ela chega. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi. Já expliquei isso para vocês. Por que ela fala desse jeito? Porque alguém disse para ela que isso é um título messiânico. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Então, se ele é ungido, tinha que haver evidências quando ele chegasse aqui na terra. Isaías profetiza cerca de 700 anos antes dele nascer. Mas diz que quando ele nascer e desenvolver o ministério, o que ele está profetizando vai ter que acontecer. Porque eram as evidências que de fato ele é o enviado de Deus. Então, de fato, vai acontecer. Da forma que os profetas falaram. Por quê? Porque são evidências claras de quem é Jesus. Então, portanto, essa expressão, filho de Davi, título messiânico, tem misericórdia de mim. E olha a sabedoria na forma como ela se aproxima, tanto no pedir, reconhecendo que é Jesus, e apelando pela sua misericórdia. Eu não mereço. E veja que a situação aqui é com a filha, mas olha o que é uma mãe. Ela está sentindo a dor da filha. De fato ela sentia, porque era ela que lidava com aquela situação todos os dias. Você quer ver mãe desesperada? Veja aquela mãe que tem, por exemplo, um filho drogado. Eu tenho uma vizinha que tem um filho drogado. Ela sofre muito mais do que ele. Mas muito mais. Às vezes ele sai num dia, como eu moro vizinho, eu sei, ele sai num dia, chega 2, 3 dias, e a mãe sofrendo os 3 dias. E às vezes ele chega dando risada, como se nada tivesse acontecido. Mas a mãe está lá, se esvaindo, se acabando. Porque a mãe sofre mais. Então essa mãe sabe o que ela está passando. Portanto, ela usa essa expressão, tem misericórdia de mim. E isso é um apelo a Jesus. Porque a palavra misericórdia, ela é formada por 2 vocábulos. Misericórdia, quer dizer, miséria, de onde vem a palavra miserável. E corda, de onde vem a palavra cardia. Vou no cardiologista. O que é isso? Um médico de coração. Então, quando ela apela para a misericórdia, já pedindo para Jesus, tenha misericórdia de mim, se compadeça com o coração. Entendeu? Dessa miserável. Miserável aqui no sentido, sou uma sofredora. Então, ela faz um apelo de uma forma que é um dos atributos de Deus. Ou seja, o atributo de Deus, que é o amor, no amor, eu costumo dizer que é o derivado, né? Misericórdia, graça, bondade, longanimidade, isso faz parte do amor. Por quê? João identifica Jesus como amor. João 4:8, porque Deus é amor. Desse amor que é Deus, tem misericórdia, graça, bondade, longanimidade, tudo isso vem dele. Tá? Deus é um Deus longânimo, bondoso, amoroso. Então ela apela para misericórdia, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela expressa para Jesus ter misericórdia dela, porque o caso na verdade é com a filha, mas que ambos, ela e a filha, a família está sofrendo. O apelo é para Jesus se compadecer. O verso de número 23, mas ele não lhes respondeu palavra. É a partir daqui que nós vamos começar a entender o que são as evidências da fé. Ela tinha motivo a partir daqui para começar a parar, desistir e voltar. Mas quem tem fé, o Antônio disse ao contrário. Ainda que pareça que não vai dar certo, que alguém diga não, como disse Jesus, claramente. E diz aqui, a princípio, no silêncio. E às vezes o silêncio é pior do que uma palavra, não é? Porque uma palavra pode ser, seja assim, não seja. Resolvido, vai ficar quieto. Me deixa mais ansioso. E aí, qual vai ser a resposta? Você manda um currículo, alguém fala assim, espera que eu vou te chamar. E você querendo trabalhar. E não vem nada. Vai, deu certo, não deu? Você fica ansioso. Aí às vezes a resposta vem, você está empregado. Não deu certo. Mas o meio termo, esperar ou ficar calado, deixa a gente mais ansioso. Mas quem tem fé, aprende a lidar com essas coisas. Amém? Porque a fé faz com que, até quando, nós vamos ver que aqui essa mulher, mesmo quando Jesus se calou e quando disse não,
E quando foi mais longe, ela continuou lá. Tipo assim, eu quero. É por isso que ele ficou admirado. Eu nunca vi uma fé dessa. E ele levou ela a esse extremo. É aí que está a questão. Ele fez isso de propósito. Por quê? Porque queria tirar uma lição daqui. Tanto para quem estava ali, como para nós. Como que está a nossa fé? Vamos desistir fácil por aquilo que nós queremos? Nós queremos uma bênção, vamos desistir dela? Se nós temos o Deus que pode fazer. E o meio é a fé. Percebe? Então, no verso de número 23. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os discípulos, chegando a ele, rogaram-lhes, dizendo, despede-o, porque vem gritando atrás de nós. Ele não respondeu nada, mas ela se calou? Não! E Jesus, a ideia aqui, ela vem gritando atrás de nós, é que eles estão em movimento. Está andando. E ela? Puxa, não é isso que me contaram dele. Imagina ela lá atrás. Não, mas não foi isso que me contaram dele. Falaram que ele fazia. Não, ela não pensou assim. Perceberam no texto? Porque ela podia voltar daqui, mas falaram que não era assim, ele atende. E o apelo que eu fiz, da forma que eu fiz, não, ela não pensou assim. Ela continuou, socorre, eu preciso. E ele andando. Os discípulos se sentem incomodados. Faz o seguinte, mestre, despede ela. Ainda que não seja com a bênção que ela está pedindo. Mas pelo menos diz alguma coisa. Se sentiram perturbados por a mulher. Mas a fé fala mais alto. Amém? A fé, por isso que eu falo para vocês, Jesus sabe medir a fé. E Ele sabe como surgir evidências dessa fé. Como é que ela é perceptível. Aqui está claro que essa mulher tem fé antes de Jesus dizer que ela tem. Por quê? Porque ela continua. Ao verso 24. E ele respondeu e disse, eu não fui enviada senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo aqui é sério. Por quê? Porque, de fato, ele foi, a princípio, enviado, na missão que Deus lhe deu, ele tinha um compromisso primeiro com a casa de Israel. Depois, ele, de fato, pelas profecias, ia tratar com os gentios. Mas ele foi enviado, e isso vai ser, por exemplo, perceptível, como Mateus capítulo 1, 18 ao 21, quando se anuncia o nascimento de Jesus e o nome que se dá a ele, diz, você vai colocar no menino o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, classifica, o seu povo, ou perdoará o pecado do seu povo. Quando você vê em Mateus capítulo 10, Jesus ordenando que os discípulos vão pregar o evangelho, Jesus vai dizer, vocês vão pregar o evangelho, mas, a princípio, não entre em aldeia de samaritano. Vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então fica claro que a missão de Jesus, nós vamos entender, é lógico que nós estamos com a Bíblia hoje, temos a história completa, nós sabemos que tinha bênção para os gentios, mas a princípio, de fato, ele tem um compromisso com a casa de Israel, de restaurar, de trazer de volta esse povo para Deus. Então o que ele está dizendo aqui, ele está certo do que ele está falando, no verso 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A princípio, sim. Agora, olha a sequência no verso 25. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Quer dizer, ela não parou, ela continuou, e quando Jesus tem esse diálogo entre ele e os discípulos que cobraram Jesus, aí ela chega. O verso 25 é fantástico, porque então chegando ela, o adorou. A ideia é que ela se prostrou diante de Jesus. Assim como ela chegou no começo, ela não desistiu. Ela viu que o caminho para receber a bênção era esse. Era o reconhecimento de quem é Jesus. E ao mesmo tempo o reconhecimento de quem ela é. Senhor, ainda que eu não seja merecedora, mas socorre-me. Isso é um apelo para quem está em ato de desespero. Imagina você ver uma pessoa afogada, por exemplo, morrendo afogada. Socorre, ela fica desesperada.
Porque a ideia de desespero, a ideia de urgência no que eu estou passando. Então o verso 25 é um apelo tremendo. Então chegou ela, e olha a forma, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Está difícil a coisa lá em casa, eu não consigo. Da forma que está, não vai dar para superar, para suportar. E aí o verso do número 26. Ele, porém, respondendo, aqui ele respondeu, não ficou quieto. Aqui ele respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele responde a essa mulher de uma forma, parece que é pejorativa, mas não é. Eu vou explicar esse verbo que ele está usando aqui. A palavra para cachorro na língua grega é kurã, cachorro. Mas ele não usa essa palavra aqui. Quando você busca na língua grega, e eu fui buscar pesquisando, quer dizer cachorrinhos, sentido diminutivo, ou a ideia de mais carinhoso, cachorrinhos, ela é kuruarion, que quer dizer, mais ou menos assim, bichinho de estimação. Então Jesus está falando, embora que falando para ela desse jeito, mas está falando de uma forma que não é agredindo ela. Se é um cachorro, ele usa esse verbo, cachorro, no sentido que fosse um cachorro não domesticado. Mas aqui ele usa um verbo que é mais ou menos assim, como se ele está falando para cachorrinhos, aqueles cachorrinhos de madame, sabe? Aquelas coisinhas delicadas que madame usa. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para essa mulher. E ela era gentia. E muitas das vezes o gentio ouvia do judeu essa palavra cachorro, mas no sentido pejorativo mesmo. E Jesus aqui fala cachorrinhos. Então olhe de novo a expressão. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Mas Jesus está fazendo dessa forma, porque Ele sabe o que está no coração da mulher. Ele sabe que isso aqui não vai ser algo que vai impedir dela receber a sua bênção. Por quê? Porque Ele já sabe o que está no coração dela. Vem o verso 27. E ela disse, olha aí, ó, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então aqui ela reconhece a posição dela. Primeiro, eu não sou de fato do povo de Israel. As bênçãos que veio para o filho, ou para os filhos, de fato, não faz parte para mim. Mas na mesa do seu Senhor, cai alguma coisa? A mesa dos seus senhores é mais ou menos o que ela está querendo dizer para Jesus aqui, que o povo de Israel tem o pão, tem as bênçãos, mas uma migalha só, para gentil, para ela, era suficiente. Ou seja, ela está dizendo para Jesus, pode deixar a bênção para os filhos, pode deixar o pão para os filhos, mas se cair algum falerinho de pão, é só isso que basta para mim. Isso vai... E aí que vem o verso 28. Porque ela está dizendo assim, para mim, um pedacinho de nada é suficiente para mudar a minha vida e a minha casa. É aí que vem a fé. Eu sei que eu não faço parte desse povo, eu sei que as bênçãos não é para mim. Mas se sobrar alguma coisinha caindo da mesa deles, que caia. O que eu pegar, a minha casa inteira é abençoada. Amém, meus irmãos. Jesus podia até continuar mais aqui a história, mas aqui ele não aguentou mais. Eu vou bastar porque aqui tem fé suficiente para me abençoar essa mulher. Ele podia prolongar mais, dando mais exemplo, mostrando que essa mulher, quem ela é, mas ela dá evidências que quem tem fé persevera até ver a coisa mudar, até ver a sua bênção chegar, até ver a sua casa ser abençoada. E Jesus quer abençoar. Repito, Ele fez tudo isso até aqui para mostrar que nós aprendemos com essa mulher. Não desista daquilo que você tem buscado. Nós não devemos desistir daquilo que nós queremos. Se a bênção é para mim, para a minha casa, para o meu país, para quem quer que seja, se eu me coloquei no lugar de buscar a bênção, eu preciso ir até o fim. Mas parece que Jesus se calou. Aqui Ele se calou. Aí quando Ele falou, não falou o que eu gostei.
Mas continua, porque com certeza a bênção vai chegar. Aí, quando ela faz isso, olha, uma migalha é suficiente. Aí vem o verso 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, admirado, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Da forma que ela pediu para Jesus, a resposta veio. É você que precisa da bênção? Seja isso feito para você, como você deseja. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Isso é o que a fé faz. Amém? A história é bonita até aqui? Lógico que é, mas tem mais aqui. Tem um detalhe aqui que eu vou passar para vocês. Ele está aqui explícito no texto. Vou até fechar porque estou acabando o tempo, já chegou. Olha só, Jesus diz para ela: eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher expressou tamanha fé dizendo: eu não preciso do pão, a migalha é suficiente, um pedacinho é suficiente. E foi abençoada. Agora, quem somos nós hoje? O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? João capítulo de número 1, versículo 11, 12 e 13. Está escrito assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder deles se tornarem filhos de Deus. Versículo 13, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem da vontade do varão, mas de Deus. Você é filho ou não? Hã? Se nós somos filhos, os filhos rejeitaram o pão. Você acha que o pão voltou para o céu? João capítulo 6, 31 ao 35. No 35 ele fala que Ele é o pão. Ele é o pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Então, Israel rejeita o pão, que é o próprio Jesus. Eu não posso pegar o pão dos filhos, Ele é o próprio pão, as bênçãos de Israel. Mas você recebeu a Cristo, então Ele é o pão. Então eu não vou me contentar com migalha, porque tem o pão para o filho. Para nós tem o pão, por quê? Porque Jesus é o pão, Ele é o pão da vida. E na condição de filho que Ele tem para nós, é o pão. Ou seja, Ele é a nossa bênção. Dele emana todas as bênçãos que nós precisamos. Se você tem fé para se contentar com a migalha, glória a Deus. Mas eu prefiro o pão. Porque Jesus disse: os filhos não quiseram o pão. E o pão, então, é o próprio Cristo. Nós quisemos. Eu quis a Cristo. Eu quero a Cristo. Eu quero permanecer em Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e vos faça compreender melhor a sua palavra.